Você provavelmente entrou nesse vídeo porque você quer atingir as suas metas de 2025. Metas pessoais, metas profissionais, metas financeiras e metas intelectuais. Você definiu que no ano de 2025 você quer começar a criar o hábito da leitura, você quer ler bons livros esse ano. Mas você não sabe quais livros ler, nem como criar o hábito da leitura. Então, para isso, eu vim ajudar vocês. Eu trouxe aqui comigo 10 livros que você precisa ler em 2025. Após mais de 100 livros lidos nos últimos 3 anos, eu separei esses 10 com muito carinho, que são livros que vão te ajudar em todas as áreas da sua vida se você quer atingir as suas metas deste ano. Para começar, o primeiro livro que eu selecionei foi um livro que eu li no final de 2021 e eu reli ele no final de 2024, há um mês atrás. E quando eu li pela segunda vez, eu percebi o quão bom esse livro é. Na primeira vez, eu já tive muitas viradas de chave que esse livro traz para você. É de um autor muito conhecido. E o primeiro livro é o livro Pense e Enriqueça, do Napoleon Hill. Nesse livro, você vai aprender o que ele chama dos 13 passos para a riqueza. Utilizando esses 13 passos que, por muitas vezes, são alguns passos que estão óbvios ao nosso redor, mas nem tão óbvio assim. Muitas vezes nós esquecemos desses pontos importantes que nos fazem criar uma mentalidade voltada para a riqueza. Nesse livro você vai aprender esses 13 passos da melhor maneira possível e tem que ser praticado diariamente. Como esse livro, ele fala bastante sobre a questão da mentalidade, a mentalidade ela tem que ser trabalhada no dia a dia. Tem que ser algo como uma lei da atração. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. Tem que ser algo que você está sempre mentalizando aquilo. E a primeira coisa que você vai ter que fazer com seus objetivos é mentalizar. Se você definiu algumas metas para esse ano, metas físicas, por exemplo, eu quero correr uma meia maratona esse ano. A primeira etapa que você tem que fazer dessa meta é visualizar, é mentalizar a realização dessa meta. Então, o primeiro livro já vai te ajudar nessa questão. O segundo livro é um queridinho meu. Também já é um livro que eu li mais de uma vez. É um livro que eu vou estar sempre buscando ler ele pelo menos uma vez ao ano. E eu realmente espero que você leia esse livro nesse ano. Que esse livro possa te ajudar nessa questão que ele vai trazer, que eu já vou falar para vocês. Mas que seja um livro em que você revisite ele com uma certa constância. Porque assim como o próprio livro fala, é algo que tem que ser feito de forma diária, de forma constante. Como um hábito. O segundo livro é o livro Hábitos Atômicos. Como criar bons hábitos e se livrar dos hábitos ruins. Quem não gostaria de fazer isso? Nesse livro ele vai te ensinar diversos conceitos como hábitos angulares, que por sinal já tem algum vídeo antigo aqui no canal. Se você acessar, você vai ver que eu já falei um pouco sobre esses hábitos angulares. Vai ter sobre a regra dos 2 minutos. E quando você utiliza essas ferramentas que o livro traz, ele com certeza vai te ajudar a você criar novos hábitos, que é o que você vai ter que fazer para realizar suas metas. Quando você tem uma meta e você vai quebrando essas metas, você vai percebendo que você vai diminuindo ela até ela se formar algo atômico, que é o próprio termo que o livro usa, hábitos atômicos, ou seja, se você quer realizar algo grandioso, tudo vai começar a você realizar uma pequena coisa num único dia, de uma única maneira. Então, eu quero correr uma maratona. Então, vai começar hoje você saindo, colocando o seu tênis de corrida e indo correr. Simples. E ao longo desses hábitos atômicos, juntando esses átomos, você vai criando o que é a base e o que é a construção da sua meta. Então, esse livro vai te ajudar a continuar e criar bons hábitos e se livrar daqueles hábitos que você não quer mais ter. Quando você define os seus hábitos, você quer abraçar o mundo, né? Quando você quer realizar alguma coisa, você tenta fazer tudo o que é necessário, tudo que está ao seu alcance e às vezes até o que não está ao seu alcance, para você conseguir estar sob o controle daquela tarefa e daquela meta. Nesse livro, Essencialismo, que é um livro excelente, é um livro relativamente curto, não é aquele livro demorado, é um livro pequeno, e você vai aprender que, na realidade, o que realmente importa é o essencial. Ele vai te fazer definir o que é essencial para as coisas que você quer realizar. E nisso você vai aprender a deixar de lado, a delegar ou até a eliminar tudo aquilo que não é essencial para o seu objetivo, tudo aquilo que não é essencial para o que você quer fazer.
Então, você tem que aprender que o foco é importantíssimo. E o foco tem que estar voltado somente ao que realmente importa. Eu não sei em que época você está assistindo esse vídeo, mas na época atual, o que mais está acontecendo, principalmente entre o público da minha idade, entre o público jovem, é a questão do descontrole com a dopamina. A busca por dopamina constante, a busca por coisas fúteis, por coisas rápidas, que gerem aquela sensação curta de dopamina no seu cérebro. E conforme você vai estudando isso, você percebe que isso vai te prejudicar ao longo prazo em todas as outras áreas da sua vida. Isso vai te fazer com que você procrastine, com que você tenha mais preguiça, com que você busque coisas que não são verdadeiramente essenciais para você. E aí você fica perdendo tempo com outras coisas. Fora o fato de você ter alguns vícios que você não sabe como se desfazer deles. Nesse livro, Nação Dopamina, você vai aprender muito com algumas histórias, com alguns exemplos que a própria autora utiliza, como você vai poder e controlar a si mesmo para você não ficar dependente daquela dopamina barata, daquele estímulo curto que você normalmente busca hoje em dia, principalmente o público jovem. Então vamos lá. Eu já te trouxe aqui livros para você melhorar a sua mentalidade, para você melhorar os seus hábitos, para você se livrar dos seus vícios, para você focar no que verdadeiramente importa. Lembra que eu falei que você provavelmente entrou aqui porque você quer ler livros que te ajudem a realizar metas em todas as áreas da sua vida, inclusive a financeira? Então, os próximos 2 livros serão voltados para isso. E o primeiro livro que eu trouxe sobre finanças é o livro Psicologia Financeira do Morgan Housel. É um livro espetacular, porque a maneira em que o autor consegue trazer histórias que por trás possuem um insight, possuem um ensinamento na maneira como você lida com o seu dinheiro, como você gasta o seu dinheiro e como alguns modelos comportamentais você já traz de outras áreas da sua vida e da sua infância para o gasto do dinheiro, é incrível a maneira que o autor consegue trazer isso. De maneira muito didática, ele traz histórias, traz algumas questões que realmente aconteceram, ele usa exemplos reais e nisso ele traz um insight no final. Ele fala, a maneira que a pessoa lidou com o dinheiro naquela situação foi crucial para a vida dela. Então, se você quer ter um bom resultado financeiro nesse ano, eu recomendo para você a leitura desse livro. E já aproveitando o gancho para fazer o próximo livro, você tem que ler esse livro aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. Próximo livro da lista é um livro que, pelo amor de Deus, isso aqui é um livro que dá para você ler em um dia se você tiver com tempo. Se você pegar aqui umas 2 horas, você já consegue ler esse livro. Você que não tem o hábito da leitura ainda, você que está com medo de pegar um livro e o livro ser muito difícil para você, pega esse livro para ler. Você vai se encantar e você vai receber muitos ensinamentos. O Homem Mais Rico da Babilônia, ele traz nada mais, nada menos do que histórias da época da civilização babilônia com questões sobre lidar com o dinheiro. E é incrível como desde as civilizações antigas, a maneira com que você lida com o dinheiro é a mesma. Você não deve gastar mais do que você recebe. Você não deve gastar com coisas fúteis, você deve aprender a guardar sempre uma parte. Você deve aprender a gastar aquilo com diligência. Então, a leitura desse livro vai ser muito simples para você, mas que os insights que vão te trazer serão muito profundos para toda a sua vida. E o próximo livro da lista é um livro um pouco mais complexo, que requer um pouco mais de conhecimento da sua parte para você já conseguir entender as nuances que esse livro traz. O título dele é um título um tanto contundente, que na realidade, quando você aplicar os conceitos que esse livro traz, na realidade o que vai acontecer no início é o contrário do que diz o título do livro. E o livro é o livro Trabalhe 4 horas por semana. Já pensou trabalhar 4 horas por semana? E aí? Esse livro, o autor ele traz um acrônimo que chama, né, aquelas questões quando você tem algumas letras que representam cada etapa do negócio e da ferramenta que você vai utilizar. E quando você faz isso, e isso eu não vou contar, você vai descobrir no livro,
você vai conseguir arrumar uma maneira de automatizar o seu trabalho, de delegar algumas tarefas que hoje você toma muito tempo para você e que na realidade se você delegasse ou se você eliminasse ou se você soubesse automatizar essas tarefas, você ficaria com muito mais tempo livre. E eu também não poderia deixar de fora um livro sobre filosofia nessa lista. Para isso eu trouxe o livro As Ideias Têm Consequências. Esse livro eu li em 2024, eu li pela primeira vez por indicação do professor Guilherme Freire, que é uma pessoa que eu recomendo vocês acompanharem. E nesse livro, ele traz a questão da crítica ao mundo atual que deixou de ter valores universais. Então, tudo aquilo que eram valores universais foram deixados de lado pela população atual. E isso gerou totalmente uma desregulação em meio à sociedade. Então, agora você não tem que respeitar mais a hierarquia, você não tem que mais respeitar os costumes e as tradições. Agora é cada um por si, cada um do seu jeito. E isso vai criando uma sociedade egoísta. Isso vai criando uma sociedade que ao longo prazo ela não se sustenta. Para isso, a leitura desse livro, você que gosta mais de algumas questões filosóficas, algumas questões em relação à sociedade, eu recomendo você ler esse livro nesse ano de 2025. E para finalizar, os dois últimos livros da lista é sobre um tema que eu melhorei bastante nos últimos anos com a leitura desses livros e de outros livros e da prática. Comunicação talvez seja uma das principais habilidades que nós temos que desenvolver ao longo da nossa vida. A comunicação ela vai nos permitir conseguir um bom trabalho, ter um sucesso profissional, né? Mesmo que você vá no mundo do empreendedorismo, a comunicação vai te ajudar principalmente. Quando você vai comunicar com seus familiares, seus parentes, como você vai construir seus relacionamentos. E nas suas questões pessoais, estudo, escola, faculdade, se você tiver uma boa comunicação, você sempre vai conseguir comunicar a sua mensagem com clareza. Para isso, eu trouxe 2 livros que vão te ajudar na questão de comunicação para você chegar no final de 2025 sendo um melhor comunicador do que você é no momento. Para começar, o penúltimo livro da lista, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Você que me acompanha aqui já há um tempo, você já sabe que tem inclusive um vídeo só voltado para esse livro aqui no canal. Nesse livro você vai aprender diversas questões que não são de maneira alguma complexas, pelo contrário, são questões simples, mas que muitas vezes nós acabamos esquecendo. Você vai aprender aqui conceitos que vão te ajudar a criar diversos relacionamentos e aprender a melhorar a sua comunicação e se tornar um melhor orador. Nesse livro, ele traz muitas questões que nós esquecemos completamente. Só que quando você vê, você fala, cara, que questão besta. Como que eu estava deixando isso de lado? Como que eu estava esquecendo disso? E são coisas que, cada vez que você aplicar elas, você vai ver que a sua comunicação vai melhorar e sua mensagem vai ser muito melhor passada para as pessoas. Para finalizar, o último livro da lista, vamos lá. Comunicação ela não é só verbal. Na nossa comunicação de modo geral, às vezes até mais da metade da porcentagem da nossa comunicação ela é influenciada pela comunicação não verbal que nós fazemos. Então a nossa mensagem ela não é passada somente do que nós comunicamos por voz, e sim por toda a nuance da nossa comunicação não verbal. Então a maneira que você se gesticula, que você se posiciona, como é a sua postura, como você lida com diversos ambientes, com diferentes ambientes e diversas questões que você tem que lidar. Para isso, você tem que melhorar a sua comunicação não verbal e com esse livro, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. E aí, você conseguiria convencer alguém em 90 segundos? 1 minuto e 30 segundos. Nesse livro, o autor ele traz bastante até algumas questões pessoais que ele também passou nessa jornada para melhorar a comunicação dele. E muitas vezes o que vai importar é como você causa a primeira impressão. O autor fala, né? Você não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então, quando você desenvolve a sua comunicação verbal, que você viu no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, você colocou em prática, e aí você melhora a sua comunicação não verbal com esse livro, você vai ver que quando você gera uma primeira impressão nas pessoas, essa primeira impressão vai ser positiva, porque você vai entender quais são as questões que fazem com que você cause uma boa primeira impressão. Eu quero que daqui a alguns meses você venha comentar aqui, Patrick, eu li um desses livros e me ajudaram bastante. Aqui no canal eu vou buscar trazer vídeos como esse,
Vou começar a trazer, né, vídeos da minha área, que atualmente eu atuo na área imobiliária, vou trazer esses vídeos também, mas eu não vou deixar de trazer para vocês vídeos sobre meus hábitos, minhas leituras, minhas corridas e meus treinos, e eu espero que vocês gostem desses tipos de vídeo.